Salve, salve galera, Carlitos Tips na área. Vamos embora aí para mais um vídeo de palpites para nossa segunda-feira, dia 28 de outubro. Segunda-feira que tá muito boa para jogos, apesar de a gente ter poucos jogos, mas os jogos que a gente tem são jogos que a gente tem muitos dados, são jogos aí que valem muito aí nas competições. E eu separei nove jogos também interessantes e vou deixar no final aí duas duplinhas muito boas pra gente começar aí a segunda-feira aí brocando, beleza? Agora vamos começar no primeiro jogo, um jogo às 11 horas, lá na Turquia. O jogo da primeira divisão entre o Istanbul Basaksehir e o Eyüpspor. As duas equipes estão bem colocadas aí na competição, ó. O Eyüpspor é o quinto colocado, tem 15 pontos, tem 9 jogos, tá? O Istanbul Basaksehir tem 8 jogos e tem 14 pontos. Ambas equipes são equipes que são boas para gols, ó. Ambas marcaram 14 e sofreram 10 gols. E a gente vai buscar para esse jogo aqui indicativo de gols. Porém, o que eu vou buscar não é nem esse over 1,5, que também eu acredito que esteja bom. Essa odd de 1,32 para o over 1,5 é uma odd interessante, ó. Porque se a gente for buscar os dados das duas equipes, aqui, dados do torneio. O Istanbul Basaksehir jogou 3 jogos em casa, ó, e marcou 10 gols com a média de 3,33, coeficiente de 0,62, muito bom. E o Eyüpspor jogou 5 jogos fora, marcou 6 vezes, ó, com a média de 1,2. Sofreu 7, enquanto que o Istanbul sofreu 5. Então, essa odd do over 1,5 tá pagando muito bem, 1,32. Mas o que eu vou indicar é um gol do Istanbul Basaksehir pagando 1,22, tá? Já que o Istanbul Basaksehir os últimos jogos em casa ganhou os 3 jogos. Na verdade empatou esse último aqui, ó, mas marcou nos 3 jogos, tá? No primeiro jogo contra o Antalyaspor marcou 4 gols. Segundo jogo marcou 5 gols e esse jogo aqui marcou 1 gol. Então um gol do Istanbul Basaksehir para completar bilhete pagando 1,22, eu acredito que tá de bom tamanho. Agora, às 14 horas, na mesma competição, a gente tem um jogaço aí, o clássico do Galatasaray e o Besiktas. Galatasaray que é o líder e o Besiktas que é o segundo colocado. O Fenerbahçe venceu, essa tabela aqui não está atualizada, está com 20 pontos. E aqui, ó, nesse jogo, ó, as duas equipes são equipes over, tá? O Galatasaray tem 27 gols marcados em 9 jogos, sofreu 8. E o Besiktas tem 17 gols marcados, sofreu 5. Se a gente pegar os jogos dos times jogando em casa, o Galatasaray é o líder, jogou 5 vezes, ganhou 4 e empatou 1. Então não perdeu nenhuma. E jogando fora de casa, o Besiktas jogou 4 jogos, ganhou 2, empatou 2, não perdeu nenhum. Marcou 7, sofreu 2. Então para esse jogo aqui, apesar de ser um clássico, a gente tem um leve favoritismo do Galatasaray. E o que eu vou indicar é, primeiro, o over 1,5, porém está pagando muito pouco, pagando 1,19. E segundo, o dupla chance, dupla hipótese para o Galatasaray está pagando 1,25. Eu acredito que esteja boa, tá uma odd boa para você completar bilhete. É um jogo aí com cara de vitória do Galatasaray ou empate. Já às 15 horas na Noruega, a gente tem um Bodø Glimt contra o Rosenborg. Aqui é o campeonato over, né? Duas equipes boas. Para gols, a gente tem indicadores também altos. Se a gente pegar os dados do torneio, os últimos 5 jogos, a gente vai confirmar isso. Ó, o Bodø Glimt, ó, 21 gols marcados nos últimos 5 jogos com a média altíssima de 4,2. O Rosenborg marcou 6 gols jogando fora com a média de 1,2. Ambas as equipes sofrem poucos gols, tá? São ataques bons, porém boas defesas também, ó. Tá aqui, ó, os dados aí de força ofensiva do Bodø Glimt, tanto no HT quanto no FT. Ó, se a gente pegar a tabela de classificação, o Bodø Glimt é o líder, tem 54 pontos, tem mais do que o dobro. Não, tem não. O Rosenborg tem 40 pontos, tá? Então 14 pontos à frente. O Rosenborg, ó, em 25 jogos marcou 41 e sofreu 36. E o Bodø Glimt marcou 57 e tomou 21. Então o Bodø Glimt é favorito. Mas o que eu vou indicar aqui é o mercado de gols. O over 1,5, aqui está indicando 1,01, mas na verdade está pagando 1,15 na Bet 365. É a melhor opção. E a segunda opção é a vitória do Bodø Glimt. Mas eu não confio muito aqui na vitória. Eu confio mais no gol, mercado de gol. Ou você completa o bilhete com essa odd reduzida, ou você espera o jogo começar para tentar pegar pelo menos acima de 1,20 e fazer um bilhetinho aí contra o jogo. Às 15h10 a gente tem aí na Suécia o Malmo Safadão contra o Göteborg. Malmo Safadão, que é o líder da competição, tem 58 pontos. E também a gente
A gente vai buscar gols aqui, ó, porque ó, o Malmo em 27 jogos marcou 61 e sofreu 21. O Göteborg, ele é o 12º colocado, tem em 27 jogos marcou 31 e sofreu 39, tá? Sofreu muitos gols. Então aqui a gente tem o favoritismo do Malmo. Você pode trabalhar com a vitória do Malmo, mas eu vou indicar esse over 1,5, ó, pagando 1,24. Eu acho que é a bet mais segura, que a gente tem dados aí bem favoráveis para gols. Saindo da Suécia e indo lá para Portugal às 17h15, a gente tem o jogo do AVS contra o Porto. Porto com odd de 1,34, super favorito. É o segundo colocado da competição, ó, tem 21 pontos, tá? Jogou 8 vezes, ganhou 7 e perdeu 1. Enquanto que o adversário é o 10º colocado, tem 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É um time muito ruim ofensivamente, tá? Em 8 jogos só marcou 7 e sofreu 11, vem sofrendo aí gols. E aí a gente vai trabalhar com a vitória do Porto, apostar aqui na vitória do Porto, mas eu acredito que essa odd está bem reduzida, podia estar um pouco mais alta. 18 horas no Brasil, Série B, a gente tem um jogo do Coritiba contra o CRB. O CRB está na porta da zona de rebaixamento, tá 36 pontos. E o Coritiba, ele é o 10º colocado, tem 47. Ele tá quase impossível ele subir. Para ele subir, ele tem que vencer as 5 partidas e torcer por tropeço dessa galera que tá aqui em cima. Eu acredito que não vai dar aí mais pro Coritiba, tá? Mas mesmo assim, o Coritiba em casa é um time que é forte. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Coritiba jogando em casa, vai ver, ó, que ele venceu o Avaí, ele empatou contra o Novo Horizontino 2-2, ele venceu o Ceará, empatou com o Goiás e venceu o Amazonas. Então ele ou ganha ou empata e vai pegar um CRB que tá muito fraco fora de casa. CRB brigando aí pra tentar se manter na Série B, ó. Mas ele só venceu um jogo aí fora de casa nos últimos 5, que foi um jogo contra o Brusque, tá? Inclusive perdeu do Guarani Lanterna, 2-1. Então é um time que vem mal. E eu acredito aqui no favoritismo do Coritiba. Porém, eu não vou indicar a vitória do Coritiba seca. Eu vou indicar aqui o Coritiba, empate anula. Coritiba é handicap asiático 0-0, que tá pagando 1,23 pra gente completar aí o bilhete. Agora saindo da Série B, indo pra Série A, 19 horas, jogo dos desesperados. A gente tem o Cuiabá, que pra mim já tá rebaixado, tá? Virtualmente rebaixado. É o vice-lanterna, 18º, 19º, contra o Corinthians, que tá aí na zona de rebaixamento com 32 pontos. Precisa vencer esse jogo, tá? Para tentar se manter aí na Série A. É um time que saiu da Copa do Brasil pro Flamengo, jogou o jogo quase todo com um jogador a mais e não conseguiu vencer aí o Flamengo lá na Arena Neoquímica. Mas contra o Cuiabá, eu acredito que o Corinthians não perca, ele não vai perder. Acredito até na vitória, mas eu vou indicar aqui uma dupla chance pro Corinthians, pagando 1,33. Já nesse jogo aqui do Santos, do Ituano contra o Santos, a gente tem o Santos com 59 pontos, lá liderança, brigando aí por acesso e título, junto com o Sport e o Mirassol que encostou, e tem o Ituano que tá na zona de rebaixamento, lutando aí para se salvar, tá? O Ituano perdeu do Ceará, jogando em casa, tem 34 pontos, precisa vencer, é um jogo de vida ou morte, mas aqui, ó, o Santos ele realmente é o favorito, 1,85, porém o que eu vou pegar aqui é um gol do Santos pagando 1,22, porque se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Santos, jogando fora de casa, a gente vai ver que o Santos ele marcou gol nos 5 jogos, tá? Ele marcou gol aqui, ó, contra o Guarani, ele ganhou do Brusque 1-0, ganhou do Botafogo de São Paulo 1-0, perdeu aqui do Goiás, mas marcou um gol, perdeu da Chapecoense, mas marcou 2 gols. Então, um golzinho do Santos pagando 1,22, eu acredito que seja uma boa pedida aí para esse jogo. E para fechar a noite, a gente tem o jogo do América Mineiro e o Sport, tá? O meu Sport. O Sport que tá junto aí do Santos com 59 pontos. O América Mineiro que ainda tem chances remotas, mas tem, ó, tá na 8ª colocação, ele precisa ganhar esse jogo. É um jogo difícil porque jogando fora de casa, o Sport é o melhor visitante, ó. Jogou 16 jogos, ganhou 6, empatou 6 e perdeu 4, tá? Então aqui, o que eu vou buscar não é nem o mercado de resultados, eu vou buscar um golzinho do Sport. Tá pagando 1,50, acho que tá pagando muito alto para um time que vem marcando e vem jogando bem, para um time que é o melhor visitante, ó. O Sport ganhou do Avaí 2-0, empatou com o CRB 1-1, marcou um golzinho, ganhou do Paysandu lá 1-0
Esse jogo aqui do Mirassol foi o jogo que destoou, foi 0x0, ele não marcou e ganhou do líder naquela ocasião, que era o Novo Horizontino, 3x1, marcou 3 gols. Então, o Sport marcar um golzinho pagando em 50, eu acredito que seja uma boa pedida. Ou também o handicap asiático, mais um aí pro Sport, pagando 1,25, se eu não me engano, também é uma boa pedida, tá? Agora vamos lá para os nossos 2 bilhetinhos. Bom, galerinha, o primeiro bilhetinho é uma duplinha com odd 161, onde a gente vai trabalhar com um golzinho do Santos, mais de 0 gol pro Santos, pagando 1,22. E o handicap asiático, mais um pro Sport, pagando 1,32, tá? O que significa que a gente só perde se o Sport perder por mais de 2 gols de diferença. Por 2 ou mais gols de diferença, tá? Se o Sport perder por 1 gol de diferença, devolve essa parte e só vai valer a parte aqui do jogo do Santos. Isso aqui é uma duplinha pagando 161. Eu recomendo que você trabalhe, aposte aí entre 1 a 3% aí da banca. E o último bilhete, o segundo bilhete aqui é uma duplinha com Coritiba Handicap Asiático 0-0, que é o empate anula, pagando 1,23. E dupla chance Corinthians, né, que é o Handicap Asiático mais 0,5, pagando 1,35. Juntando, a gente tem uma duplinha com odd 1,66. Eu recomendo que você aposte aí 1%, tá? Da sua banca, aposte com responsabilidade. E é isso aí, tamo junto no green, no red. Valeu!